Seja muito bem-vinda a mais uma aula da série Mitos da Menopausa Desmontados. Nós estamos na segunda aula. Na aula passada nós falamos sobre menopausa engorda e na aula passada eu expliquei para você que na verdade isso é um mito. Muito embora, sim, você aumente de peso porque você ganha gordura, não é exclusivamente porque você está envelhecendo, mas sim por conta de outras questões. Ou seja, você não engorda porque você está ganhando gordura. Você engorda porque você está perdendo músculo. E na aula passada eu te expliquei exatamente como isso acontece, quais são as consequências e como evitar. Tá bom? Se você não assistiu a primeira aula, sugiro fortemente que você assista. Essa aula tá ainda no meu Instagram e já está no meu canal do YouTube, tá bom? Hoje a aula é a segunda aula da nossa série e o tema é normal sentir dor no corpo, cansaço físico e mental, né? Aquela fadiga crônica e insônia? Então, eu quero que você que está me assistindo responda. É normal? Você que está aí, você tem esses sintomas? Então, eu quero que você escreva aqui para mim se você acha que é normal e se você tem esses sintomas, qual deles você tem. E aí, para começar, eu quero perguntar aqui para vocês, tá? E aí vocês vão respondendo na sua cabeça ou comentando aqui, tá? Quantas de vocês já acordam cansadas? Você levanta e você já sente que o corpo tá enrijecido, dolorido, e passado ali alguns minutos ou algumas poucas horas, você já tá bem cansada, como se você tivesse trabalhado o dia todo. Responde aqui para mim. Você acorda assim? Você, quando deita para dormir à noite, você até dá uma cochilada, mas tipo assim, 3 horas da manhã você acorda com a cabeça pilhada e não consegue mais dormir? Fica fritando na cama? Comenta aqui comigo. Você está vivendo isso? Para pensar, faz uma análise, porque você não está sozinha, tá? Quantas vezes você foi no seu médico, tá? Seu médico, ginecologista, clínico geral, endócrino, chegou lá com esses sintomas, o médico olhou os seus exames e falou para você, olha, tá tudo normal, vai para casa que tá normal, é da idade. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Olha lá, a amiga tá falando, às vezes eu acordo assim, ó. Tá? Agora, ouça bem. Quem aqui até dorme, você até dorme, mas você acorda um bagaço. Você até dormiu, mas você acorda um bagaço. Ou seu sono é picado, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. E quando você chega no seu médico cansada, com dor no corpo, irritada, o médico olha os seus exames e fala que tá tudo normal e fala, isso é coisa da idade. Já aconteceu? Ou pessoas da sua família falam, isso aí você tá envelhecendo, é assim mesmo. Responde aqui pra mim, você já ouviu isso? Que é normal? Deixa eu te contar uma coisa. Dor, cansaço, insônia, durante o período do climatério, que é entre 40, a partir de 40, né? 40 a 65 anos, não é normal. Dor, cansaço e insônia nesse período é um sintoma, não é normal, ok? E se tem sintoma, é porque tem uma causa. E se tem uma causa, tem uma solução. Você anotou isso?
Porque muitos médicos, infelizmente, estão despreparados para tratar a menopausa, porque menopausa não é uma doença, é uma condição de uma fase, de uma nova fase da mulher. Então, eles não aprenderam a fisiologia do corpo de uma mulher madura, porque muda. Nós mudamos. Então, não é normal, não aceite essa resposta. E hoje eu vou te dar aqui a solução para que você deixe de sentir dor, para que esse cansaço saia de você e você volte a se tornar uma mulher produtiva e que você consiga dormir à noite ao ponto de acordar disposta. Porque tem gente que até dorme, mas não acorda disposta, acorda podre. Esse é o ponto, ok? Tá aqui comigo? Então fica aqui até o final, porque agora começa a nossa aula, tá? A primeira coisa que você precisa saber é que a partir dos 40 anos, mais ou menos, todas as mulheres, tá? Todas vão ter uma alteração hormonal, uma queda. Começa com uma queda hormonal, tá? E eu não vou entrar aqui em detalhes de quais hormônios agora, porque não é o propósito. Então, a partir dos 40 anos, nós temos uma alteração hormonal, uma queda de alguns hormônios, e isso associado ao nosso estilo de vida, que não é dos melhores, né, minha querida? Nós comemos mal, nós bebemos coisas indevidas, dormimos tarde, dormimos pouco, não fazemos atividade física, estamos com a cara nas telas o tempo todo, né? Então, via de regra, para a maioria, lógico que não, né? Tem uma ou outra aí que escapa. A gente está entrando no climatério com 40 anos, tendo alterações hormonais junto com maus hábitos. E esses maus hábitos nos acompanham há décadas. Não é tipo, comecei ontem a pisar fora do caminho. Faz muito tempo que a gente tá comendo mal, tá dormindo mal, tá estressada. Então, nesse período, é quando a gente começa a ter, né, um aumento da inflamação do nosso corpo. É uma inflamação de baixo grau. Ela é uma inflamação silenciosa, que lá nos seus exames não aparece, mas que você sente no seu corpo, tá? O resultado disso é dor, cansaço, insônia, e não se explica com o exame, mas você sente. E isso acaba drenando a sua energia física, mental, produtividade, te deixa irritada. É ou não é? Eu tô falando alguma mentira? Ou você tá se vendo nisso? Tá? Mas sabe qual que é o remédio? O remédio não é um analgésico, um corticoide, um antidepressivo. Porque quando você vai no seu médico, é isso que ele te passa. Ele olha nos exames, não tem nada. Ele olha pra tua cara, ou melhor, ele não olha pra tua cara, né? Então ele não consegue ver, né, o seu rosto cansado. Ele não consegue enxergar, ele não te ouve porque você vai falar e ele não tá prestando atenção. Ele olha pro exame e te manda embora com um analgésico, ou um corticoide, ou um antidepressivo. É ou não é? Quantas vezes você chegou no seu médico com essas características e ele te deu um antidepressivo para tomar? Só que eu tô aqui hoje para te falar que o seu remédio, o que vai resolver todos esses sintomas de vez, vai na causa. É um remédio definitivo. E detalhe, é um melhor anti-inflamatório que você vai poder usar. Porque ele vai acabar com as 3 coisas de vez. Ele vai acabar com a sua dor, com o seu cansaço e com a sua insônia. Esse remédio, você não vai pagar nada por ele. Nada. Você não precisa de dinheiro para tomar esse remédio. E você pode tomar uma dose desse remédio todo dia. Quer saber qual é? É o maior e mais poderoso anti-inflamatório que existe no mundo. E ninguém te conta isso porque as pessoas querem que você continue cliente dos médicos, das farmácias. Você sabia disso?
Enquanto você fica tomando anti-inflamatório e corticoide que acaba com a sua imunidade, com o seu estômago, e não resolve nada, e ainda continua sem dormir, existe um remédio que você pode acessar de graça, que não estraga o seu estômago, que não mexe, né, com a sua cabeça, e nem muito menos com o seu bolso, que você tem acesso aí todo dia na sua casa. Quem aqui imagina o que é? Fala aqui pra mim. Esse remédio poderoso que você tem aí, você tem na sua casa. Na verdade, você tem esse remédio dentro de você. Se chama músculo. É isso mesmo que você ouviu. Presta muito atenção. Os seus músculos, quando colocado em tensão, ou seja, quando estão sendo estimulados, os seus músculos liberam mais de 50 tipos de miocinas conhecidas, tá? Porque ele libera muitas outras, mas 50 são conhecidas. Dessas 50 que são conhecidas, 2 delas chamam-se interleucina 6 e interleucina 10. Olha como Deus é perfeito. Quando o nosso músculo é estimulado, nós liberamos a interleucina 6. E a interleucina 6, presta atenção, ela vai fazer a quebra de moléculas de gordura, ela vai baixar a nossa glicemia, por isso baixa a nossa insulina. E se a gente não tem disparo de insulina e se a nossa glicemia fica baixa e a insulina fica baixa, o nosso processo inflamatório do corpo, ele diminui. Então, essa inflamação que você tem toda aí, silenciosa, baixa, que você acorda com dor no corpo, você pode controlar com um simples exercício físico. Porque ao colocar o seu músculo para trabalhar, ele libera interleucina 6, que vai controlar sua glicemia, vai baixar sua insulina e vai baixar o seu nível de inflamação. Sem contar que ajuda com o processo de gordura no fígado, que ajuda com o processo de ganho de peso. Lembrando que o processo de inflamação geral no corpo, aquela inflamação silenciosa, ela também acontece por causa da gordura no fígado. Então, quando você faz atividade física, o seu corpo vai liberar a interleucina 6, que vai controlar a sua glicemia, a sua insulina, e, portanto, vai baixar esse processo inflamatório que te dá dor no corpo. Mas não é só isso. Ele também libera a interleucina 10. E a interleucina 10, olha como o nosso corpo é perfeito. Se você fizer um pouco de atividade física com carga, a interleucina 10, ela é exclusivamente anti-inflamatória. Ou seja, um pouquinho de exercício, 2, 3 vezes por semana é capaz de diminuir absurdamente o processo inflamatório que você tem no corpo, que te deixa com essa sensação de dor no corpo o dia todo. Corpo moído, dores articulares, dores nos músculos. Então o seu corpo é inteligente e os seus músculos são o seu maior e mais poderoso remédio. Basta você acessá-lo, ele é de graça. Dá para você fazer na sua casa, tá? Isso funciona inclusive para fibromialgia. Quem aqui tem fibromialgia? Tem alguém aqui com fibromialgia? Fibromialgia, ela tende a piorar depois dos 40 anos. Porque se você perde músculo, você perde a capacidade do seu próprio corpo controlar a sua inflamação, tá? Tem alguém com fibromialgia aqui? Então, presta atenção. Dor no corpo, a gente trata estimulando o nosso músculo e o nosso músculo vai liberar 2 tipos de miocinas, interleucina 6 e interleucina 10. A interleucina 10 é um anti-inflamatório para o corpo todo, que vai sendo liberado durante o dia inteiro, depois da atividade física mínima. E a interleucina 10, ela faz com que a sua glicemia abaixe, e se abaixa a glicemia, abaixa a insulina, e se abaixa a insulina, abaixa a inflamação.
controla inclusive ganho de peso, gordura no fígado e vai fazer com que você comece inclusive a emagrecer, perder gordura. Ok? Quem aqui entendeu? Fala aqui comigo se você entendeu. Esse é o primeiro ponto. A gente vai para o segundo agora. Você sabia de tudo isso? Então, em relação à dor pelo corpo, essa dor silenciosa, essa dor, né, articular, você já sabe que você tem um remédio dentro de você. E não adianta tomar corticoide, anti-inflamatório, porque isso não resolve. A causa é músculo. A causa tá na falta do músculo. Se você faz um pouquinho de exercício e estimula o teu músculo começa a responder e te ajudar. Ok? Segundo ponto. Falamos da dor. Agora vamos falar do cansaço crônico. Ok? Do cansaço crônico. Quem aqui tá sempre cansada? Ô, gente, que coisa ruim isso, né? O cansaço crônico não é preguiça. Quantas vezes falaram pra você assim, nossa, mas você depois dos 40 virou um bicho preguiça? Ou você mesma tem vergonha de falar para as pessoas que você já não consegue mais fazer as coisas. Você já desistiu até do seu plano de carreira. Você desistiu de querer trabalhar. Você se esconde aí numa fachada de dona de casa porque você não tem coragem de ir para o mercado trabalhar porque você está sempre cansada e você se sente incompetente, você se sente inútil. E a única justificativa para isso é você dizer que você está velha. Você está passando por isso? Fala para mim. Confessa aqui para mim. Porque eu também vivo isso. E de vez em quando eu também dou essa desculpa quando eu percebo que eu estou muito cansada e que esse cansaço não está passando mesmo que eu durma. Quando eu tô desse jeito, geralmente eu me dou essa desculpa. Ah, gente, eu tô ficando velha. Ah, gente, eu tô na menopausa. Essa semana mesmo, né, conversando com a minha ajudante aqui, que tá comigo há 26 anos, a gente tava conversando e eu fiz alguma coisa aqui que eu não lembro o que que era, e aí eu falei, ai, me respeita, eu tô na menopausa. Isso é a nossa desculpa para a incompetência do nosso corpo. Mas não precisa ser assim. Não é porque nós estamos na menopausa que nós devemos estar cansadas o tempo todo. Isso não é normal. Isso tem uma causa. E se tem causa, tem tratamento. E eu sei por que eu estava muito cansada. Já vou te contar, tá bom? Já resolvi isso. Então, olha só. Olha lá, a amiga falando, ó, fico com vergonha. Minha sogra, com quase 80, aguenta muito mais coisa que eu. Pois é, amiga, você precisa ouvir o que eu tenho para te falar aqui hoje. Porque não é normal estar cansado o tempo todo. E não é estar ficando velha não é o motivo, tá? Presta atenção aqui, ó. Depois dos 40, o nosso metabolismo ele muda e os hormônios mudam também. Mas eu quero falar sobre 2 hormônios específicos agora, tá bom? 2. Eu quero falar que durante o período do climatério, a partir dos 40 anos, 2 dos hormônios vão ficar alterados. E eles são cortisol e melatonina, tá? Então, depois dos 40 anos, a maioria das mulheres vai ter uma alteração, uma desregulagem nesses 2 hormônios, cortisol e melatonina. Anota isso. Esses 2 hormônios, eles participam da regulação do nosso ciclo circadiano. Calma que eu vou te explicar. O que é ciclo circadiano? Você já ouviu falar? O ciclo circadiano, eu vou ser bem simples no resumo, tá? O ciclo circadiano, ele é a programação biológica que todo ser vivo já nasce com ele instalado. E essa programação, ela regula o nosso despertar e o nosso adormecer. Pode observar na natureza que a maioria dos bichos, dos animais,
inclusive plantas até, despertam com a luz do sol e dormem com o anoitecer. É só você olhar para a natureza. Tem plantas, inclusive, que fazem dessa forma. Desabrocham de manhã, fecham ao entardecer. E você acorda de manhã e adormece à noite. Isso é controlado por esses dois hormônios, tá? Eu tô sendo bem sucinta, bem simples aqui. Quando nós chegamos no climatério, isso desregula. Cortisol e melatonina desregula, tá? E essa desregulagem faz com que, preste atenção, tá? Você não consiga dormir direito e quando você está no período onde você deveria estar acordada, você fica muito cansada, querendo dormir. Quem aqui vive assim? De noite tem insônia, de dia quer dormir. Quem aqui tá assim? A mulher depois dos 40 geralmente fica assim, desregulada. Mas isso tem causa, né? Que é o nosso estilo de vida mais essas alterações hormonais. Mas isso é um sintoma e tem como tratar. Vou te falar como é que você trata agora. Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é no nosso cortisol. E antes que você pense que cortisol é o hormônio do estresse, eu quero dizer para você que o cortisol é extremamente importante para o nosso corpo. Ele é denominado hormônio do estresse porque ele é o hormônio de você acordar, de você despertar. Ok? Mas ele foi nomeado de forma errada. Ele não é um hormônio de estresse. Ele é extremamente importante para você ficar acordada de dia. Tá? Presta atenção. O cortisol, ele tem um pico entre 6 e 8 horas da manhã. Então, nesse período, é o período onde ele vai estar mais alto. Porque o objetivo é que com o raiar do dia, lembra, a gente tem um relógio biológico aqui dentro. Com o raiar do dia, o cortisol aumente para nos despertar. E ele precisa fazer um pico alto, porque é nesse momento que a gente desperta e vai resolver as nossas coisinhas. Eu não sei você, mas eu sou outra pessoa de manhã. Eu acordo bem disposta, animada, para estudar, para trabalhar, para tudo. Quando eu sei que eu não estou bem quando eu acordo cansada, porque se eu estou acordando cansada é porque o meu cortisol de manhã está muito baixo. E cortisol baixo de manhã é porque você está desregulada. E se você está desregulada, você também vai se arrastar o dia inteiro e não vai ficar produtiva, tá? Então presta atenção. Cortisol é importante para te despertar, para fazer com que você fique com energia para fazer as suas coisinhas do dia a dia. Porém, ele é um hormônio do dia. É de dia, é de manhã que você tem que ter um pico de cortisol. E aí ele vai diminuindo com o passar do dia. Mas você vai ficando acordada, ok? Então, se você anda muito cansada ou acorda muito cansada, é possível que seu cortisol de manhã esteja baixo. E isso é um problema grave. Problema grave. Eu quero perguntar para você, o teu médico, quando você passa em consulta, ele pede nos exames dose de cortisol matinal? Responde aqui para mim, você de manhã já foi, você vai na sua ginecologista, no seu endocrinologista, no seu clínico geral, falando que você está muito cansada, né? Você já percebeu se ele pede dosagem de cortisol matinal? Eu quero te dar uma dica, tá? Se o teu médico não está pedindo dose de cortisol matinal, ele não entende nada de menopausa. Ele não entende nada de climatério. E eu sugiro que você mude de médico, tá bom? Porque é importante. Ele pode achar que você está cansada por qualquer outra coisa, te dar um anti-inflamatório, te dar um antidepressivo e você fica muito pior. Quando, na verdade, bastaria um ajuste, que eu vou falar para você já qual vai ser. Ok? Então, se você está acordando cansada,
pode ser que o seu cortisol esteja baixo de manhã. Só que o cortisol, ele não pode estar alto à noite. Ele não é o hormônio de acordar, despertar. Você fica acordado e desperta até um certo horário. Quando começa a anoitecer, esse hormônio ele precisa diminuir. E é por isso que quando vai chegando no final do dia, a gente vai ficando mais lenta, mais cansada. E é natural. E é natural, tá? É muito natural. Agora, e à noite? Como é que tá sendo? Você tá tendo dificuldade para dormir? Porque assim, ó, se o seu cortisol é baixo de manhã, mas à noite você tá assim, ó, parecendo uma coruja, é porque ele tá sendo ativado no horário errado. E se o cortisol tá alto à noite, você não produz melatonina e não adormece. Você anotou? Não adianta tomar melatonina à noite se você não regular o seu cortisol. Então, você que fica tentando dormir tomando melatonina, sinto muito, minha querida. O buraco é mais embaixo. E você precisa regular outras coisas, tá? Eu não sei se você sabe, mas aqui, ó, no protocolo 50 mais linda, tem lá dentro o direcionamento específico para você acordar bem de manhã e dormir muito bem à noite, ok? Então, se você tá passando por isso, você pode clicar aqui no protocolo 50 mais linda, porque eu tenho aqui a orientação, o direcionamento e a suplementação também, tá? Completa para você. Resolve assim, ó. Ok? Amiga, eu vou deixar para responder no final, tá? Se eu começar a responder, eu não termino aqui. Me manda no final, tá? Não tomem remédio para dormir, não precisa de remédio para dormir, você precisa de ajustes, tá bom? Aí eu quero perguntar para você o seguinte, ó. Quem que você acha que regula o seu ciclo circadiano? Lembra? O ciclo circadiano é aquela programação biológica da gente acordar de manhã, dormir à noite, acordar animada para fazer nossas coisinhas e no final do dia estar cansadinha e dormir, né? E dormir bem. Quem que você acha que regula o seu ciclo circadiano? Porque se você não está vivendo isso, é porque você está com o ciclo circadiano desregulado, está com os hormônios desregulados. Quem regula o nosso ciclo circadiano? O nosso despertar e o nosso dormir. Quero ver se tem uma 50 mais linda, poderosa aqui. Ninguém? Quem regula o cortisol matinal para a gente acordar bem? Quem regula a liberação de melatonina para a gente adormecer à noite e se recuperar? É o nosso músculo, meu amor. São os nossos músculos. Olha só. O seu músculo, ele é super poderoso. Ele não é só um órgão para você se movimentar. Ele é um órgão endócrino. Ele libera substâncias semelhantes a vários hormônios. Lembra que eu falei? Ele regula a sua inflamação. Ele libera quando você faz atividade física com força, interleucina 6, interleucina 10, anti-inflamatório e controle de glicemia e obesidade. Só que quando você faz contração, ele libera outras coisas também, como por exemplo, BDNF. O BDNF, olha só, é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso aqui é uma miocina poderosa. Poderosa. Inclusive vende até para tomar, semelhante. Só que você tem dentro do seu corpo. Então, presta atenção, você faz uma atividade física de contração muscular por força, o músculo vai liberar, além da interleucina 6 e 10, o BDNF. O BDNF, ele vai agir diretamente no seu cérebro. Ele passa pela barreira hematoencefálica e ele age no seu cérebro. E sabe o que ele faz? Ele melhora imediatamente
a sua mente, o seu foco, o seu poder de concentração. É como se fosse um estimulante natural. Melhora a memória na hora. Então, quando você estimula o músculo, você desperta mais rápido. E não é só despertar fisicamente, é mentalmente. Você fica mais ágil para resolver problema, para estudar, para trabalhar. Você sabia disso? E isso junto com a liberação do cortisol. Porque o cortisol foi feito para fazer você trabalhar, fazer suas coisinhas de dia. Ok? Quem aqui entendeu? Isso é muito poderoso. A indústria farmacêutica vende neurotrópicos ou neurotróficos por aí a preço de ouro. Mas você tem uma mina, tá? Do BDNF dentro do seu músculo. Mas você treina? Você faz um treininho mínimo? Não faz, né? Aí quer resolver dor no corpo, insônia, cansaço com remédio. Você acha que você vai parar onde? Você precisa trabalhar na causa. Você lembra o que eu falei? Você não engorda porque ganha gordura. Você engorda porque você perde músculo. E aqui eu tô falando, o seu músculo é um órgão endócrino. Quando você usa, ele melhora a sua inflamação, ele baixa a sua glicemia, ele acelera a perda de gordura, ele baixa todos os sinais de inflamação e ele ativa a sua capacidade mental. Por isso você fica mais desperta. Entendeu? Quem aqui entendeu? Porque isso aqui, queridas, olha só, é o seu remédio natural. Isso aqui é o que a maioria não toma todo dia e quer um suplemento mágico para mudar a vida e não vai, porque você não está tratando a causa, tá? Então nós falamos de dor e nós falamos de dor e inflamação, né? Cansaço. E agora nós vamos falar sobre insônia. A insônia, ela é muito mais além do que melatonina, tá bom? Ah, eu tô com insônia, eu vou tomar melatonina. Não vai resolver. A melatonina, ela é o hormônio que vai fazer você adormecer. Para fazer você adormecer, o cortisol tem que estar baixo, tá? Mas eu não vou nem entrar no mérito hoje. Outra hora eu dou aqui as orientações de como é que você baixa o seu cortisol naturalmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: durante a noite, seu cortisol tem que estar baixo. Se ele estiver alto, não libera melatonina, certo? Só que a melatonina não te faz dormir profundamente. A melatonina só te faz adormecer. Você precisa entrar no sono profundo para poder recuperar e restaurar os seus órgãos. Recuperar a sua energia mental, melhorar a capacidade de fixação do que você aprendeu. Vamos supor que você faça curso, aula. Você só vai fixar o que você aprendeu de dia se você dormir sono profundo. Se você não dormir sono profundo, o que você aprendeu de dia, você esquece. Entendeu? Por isso que tem gente que faz curso e não dá em nada. Porque não dorme, e se não dorme, não registra, não fixa a informação. Então, melatonina só serve para te adormecer. Mas para que você durma e esse sono seja restaurador, você precisa entrar no sono profundo. E o responsável por te levar para o sono profundo, presta atenção, é o GH. Oh, minhas queridas, o GH é o hormônio do crescimento, tá? Então, quando a gente dorme profundamente, a gente está liberando GH e esse GH mantém a gente no sono profundo. Esse sono profundo é o que faz com que o nosso corpo regenere. As articulações, os músculos se recuperem.
a memória se fixe, o intestino seja limpo, regulado. E se você não dorme sono profundo, não tem GH, não tem fixação de memória, não tem recuperação de energia e você acorda podre, cansada, desregulada, o cortisol desregulado. Consegue entender? Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, só para ver se você está antenada. Quem é o responsável por liberação de GH? Quem é o responsável pela liberação de GH no seu corpo? Para que na hora que você esteja dormindo, você entre num sono profundo. E recupere a sua energia, recupere a sua memória, fixe o aprendizado, melhore todos os seus sintomas, melhore o seu intestino. Quem é? Quem é o responsável pela liberação do GH? Quero ver se tem alguma bruta aqui. Olha lá, ó. Pronto, é um músculo. Entendeu? Quando você estimula o seu músculo, ele vai, durante o sono, liberar o GH e o GH vai fazer muitas funções e dentre elas manter você no sono profundo, que é o sono restaurador. Quem dorme picado, quem dorme leve, não restaura. E aí altera cortisol, altera a energia, altera a memória, altera tudo. Mas se você faz um pouco de atividade física de força, você libera o GH e ele vai agir no seu sono. O GH faz muitas coisas, gente. Tô sendo simplória aqui, tá? Sendo simplória. E aí, você melhora de tudo. Então, olha só como o músculo age na mulher 40, 50 a mais com muito mais poder. Porque quando a gente tá jovem, meio que o negócio funciona sozinho. Sabe assim? Mesmo a gente comendo mal, mesmo a gente fazendo um monte de coisa errada. Mas depois dos 40, por causa dessas alterações hormonais, a gente já não funciona mais assim. A gente precisa prestar atenção e ser intencional para fazer o nosso corpo responder. Para fazer o nosso corpo responder. Entendeu? E aí você tá com insônia, vai no médico e o médico te dá um remédio para dormir e outro para acordar. Mas você restaurou? Você restaurou o seu corpo? Você restaurou a mente? Você recuperou a sua energia? Não. Você toma remédio para dormir, depois você toma um remédio para acordar, mas não recuperou nada. E aí a sua dor no corpo piora, e aí o seu estado emocional piora, e aí você fica dependente de remédio, e aí você perde mais músculo. É uma tristeza. É uma tristeza. O médico te orientou? Falou tudo isso pra você? Não fala, minha querida. Primeiro, porque a maioria não sabe. E segundo, porque a indústria farmacêutica quer te vender remédio. Você só é útil dentro de um estado, dentro de um governo, dentro de um país, se você está sendo cliente da indústria farmacêutica, da indústria, né, da saúde. Consegue entender? Quando alguém descobre que dentro do músculo dela ela tem tudo isso, é só ela fazer lá um pouquinho de exercício por dia, 2, 3 vezes por semana, que ela melhora tudo. Sai do antidepressivo, sai de remédio para acordar, sai de remédio para dormir. Melhora a memória, aumenta a queima de gordura, acaba com a dor no corpo, interrompe o processo de artrose. Ela deixa de consumir na farmácia, no plano de saúde. Ela deixa de pagar consulta, de tomar remédio psiquiátrico. Então ninguém fala isso porque não é interesse, né, do Estado, do governo, das instituições, que você seja livre. Você consegue compreender isso? O que eu estou falando aqui para você, a maioria nunca vai falar. Porque as pessoas querem que você sejam reféns. Reféns. A vida toda.
Olha lá, ó, músculo, músculo, é isso aí. Então, olha só. Qual que é a solução? Eu quero só mostrar uma coisa para vocês, ó. Amiga que tá falando de osteoporose, tá? Faz um favor para mim. Clica aqui no protocolo, entra no protocolo. Eu tenho aqui, assim, ó, a estratégia perfeita para você que tá na osteoporose, tá? Sim, é exercício de força, mas não é qualquer um e não é de qualquer jeito, ok? Dentro do protocolo, para você que tá aqui, ó, que tem todos esses sintomas, cansaço, dor no corpo, irritação, osteoporose, osteopenia, obesidade, né? Tudo por conta desse processo do climatério. Eu tenho aqui para vocês o planejamento completo, não só da atividade física, para você fazer de 2 até 5 vezes por semana a seu critério, avaliação, inclusive de exames. E não é só isso não, né? Orientação direcionada com suplementação se for necessário. Porque sim, tem hora que a gente precisa suplementar. Mas tem orientação alimentar, não é dieta, tem tudo completo. Vocês não devem querer fazer sozinhas da cabeça de vocês, porque isso é falhar miseravelmente. A internet está cheia de informações bifurcadas, trifurcadas. Tá cheia de informações que vão para todos os lados. Você não precisa disso. Você precisa de pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. Então não é ir numa academia e fazer de qualquer jeito. Você tem osteoporose. Se você fizer alguma coisa mal feita, você pode se machucar. O personal de academia é um menino de 20 anos que acabou de se formar e está ganhando um salário mínimo. Não sabe o que está fazendo e não tem interesse na sua cura. Não está lá para isso. Está ali só para ganhar o dele. Consegue entender? Você precisa de acompanhamento com quem entende do assunto e tem interesse na tua melhora. Então, vocês que estão aqui, cliquem e façam parte. Consegue compreender? No final, eu vou responder todas as perguntas. Mas eu quero colocar aqui para você agora o seguinte. Qual é a solução para dor no corpo, cansaço e insônia? Qual é? Tá? Eu quero mostrar para você aqui, ó. Só um minutinho que eu quero compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu desativar o comentário. Só um segundo. Gente, o meu gato tá que tá. Aqui, ó, olha só. Esse estudo, eu trouxe estudo científico para vocês, tá bom? Nesse estudo, ó, estudo de Nunes e colaboradores de 2020, tá? Ele relata que mulheres entre 45 a 65 anos, fazendo exercício de força 3 vezes por semana, tá? Durante 8 semanas, ou seja, nem demorou muito, tá? Exercício de força durante 8 semanas, 2 meses, tá? Tiveram 47% da dor músculo-esquelética, ou seja, músculo ou articulação, reduzidas. Então, não precisa de muita coisa. Não tem tantos mistérios. Agora, dá para fazer exercício qualquer? Dá para fazer qualquer coisa sem orientação? É óbvio que não. Uma mulher de 40 a mais vai ter ombro congelado, bursite, dor no quadril, dor no joelho, tendinite, fibromialgia. Então você não pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Isso é burrice, tá? E aqui no protocolo, eu tenho exclusivamente o protocolo específico para a sua idade, respeitando a sua limitação, inclusive tratando a sua dor, tá? E tratando a sua dor de forma definitiva. Não é te dando um corticoide, é tratando a causa da sua dor, tratando a causa da sua artrose. Porque a causa da dor e a causa da artrose é falta de músculo, ok? Então, aqui nesse artigo, ele fala, ó, 47% das mulheres que se submeteram a 3 vezes por semana de atividade física durante 2 meses tiveram melhora significativa, tá? Olha esse outro aqui, ó.
Olha esse outro, né? Isso aqui é uma meta-análise, ou seja, comparativos, tá? De 2018. Fala assim, ó, treino resistido melhorou a qualidade das participantes em 68%. O que é o treino resistido? É o treino de força. Não é natação, não é caminhada, não é pilates, água com açúcar, né? Tem pilates bom, mas é raro, né? A maioria faz aulinha coletiva e faz alongamento. Eu não estou generalizando, mas a maioria é isso, tá? Então, caminhada, hidroginástica, essas coisinhas aí, né? Não substitui treino de força, tá bom? Precisa entender isso e precisa parar de romantizar. Ah, mas eu gosto de fazer dança de salão. Faz dança de salão, é a sua terapia. Ah, mas eu gosto de fazer ginástica, sei lá o que. Faz, ué. Mas você não pode negociar o que te trata e o que te cura. Porque o resto é terapia, o resto é complemento. Precisa entender isso. Precisa parar de ser infantil. Mulher, depois dos 40, tem que fazer o que tem que ser feito, não fazer o que quer como se fosse uma criancinha. Porque se você continuar fazendo o que você quer, você vai continuar do jeito que você está e vai piorar. Ok? Então precisa ficar muito claro isso. Quem aqui entendeu? Quem aqui entendeu? Precisa entender, você precisa ficar, sabe? Precisa parar com as desculpinhas. Tá? Então, olha só, vamos fazer um resumo? Dor, cansaço e insônia. Quem que trata dor, cansaço e insônia? É o músculo, ok? Como é que você faz para o músculo liberar interleucina 6, interleucina 10, BDNF e todas as outras coisas para que você durma, para que você acorde bem, recuperada, para que você tenha energia o dia inteiro para trabalhar, para que você fixe o seu aprendizado na sua cabeça, para melhorar a sua fibromialgia, para parar com o processo de artrose que você tem hoje. Quem é que faz tudo isso? É o exercício de força, exatamente. Então, olha só, o músculo, ele não é só para você andar. Muito embora, só isso já é bastante coisa. Sem músculo forte, você não fica em pé. Sem músculo forte, o osso vira um osso fraco. Sem músculo forte, o resultado é osteoporose no osso, ok? A amiga aqui que perguntou sobre osteoporose, sabe por que você está com osteoporose? Porque você não faz um exercício de força. É lógico que tem outras coisinhas no meio que a gente resolve aqui, ó, dentro do protocolo, tá? Mas, efetivamente, foi falta de estímulo. Se não tem carga no osso, o osso perde cálcio e não recupera. E nem adianta tomar cálcio, tá? Porque você toma muito cálcio, esse cálcio não vai entrar no teu osso. O que ele vai fazer é calcificar as suas artérias, as suas válvulas do coração e fazer você ficar hipertensa e ter um derrame. É isso, tá? Então você que passa por um médico, tem osteoporose e o médico manda você tomar cálcio e te dá inclusive injeção de cálcio, corre dele. Porque ele tá deixando de falar para você a coisa mais importante, que é o que fixa cálcio no osso, que é o exercício resistido. Sem ele, você só vai ficar com cálculo renal, calcificação de artéria, de veia e de válvula. Só isso. Entendeu? Isso ele não te contou, né? Então, é sobre isso, tá? O músculo, ele não é só para fortalecer. O seu músculo apaga toda a sua inflamação e diminui toda a dor que você tem pelo corpo. O músculo regula o seu cortisol, né? E de manhã te dá mais energia para você ficar acordado e fazer todas as suas atividades. O músculo estimula a liberação da sua melatonina à noite, tá? E te faz adormecer, tá? O músculo estimula o GH, que faz com que você entre no sono profundo e tenha recuperação e restauração de todas as suas fibras, de todos os seus órgãos, do seu cérebro, para que você acorde bem disposta,
para que você acorde renovada, tá? O músculo evita com que você fique com glicemia alta, insulina alta, ganhe peso e fique inflamada, tá? E o seu músculo aumenta muito o cansaço, e o seu músculo aumenta muito o gasto de caloria, mesmo quando você está dormindo. Quem não tem músculo, não queima caloria, porque não tem função, não tá ali, ó, trabalhando. Quem trabalha o músculo para se manter ativo, consome caloria até você dormindo. Consegue entender? Então não me venha com conversa de que me dá um remédio, me dá um suplemento. Querida, não vai adiantar nada se você realmente não botar seu músculo para trabalhar. E na prática, treino resistido de força de 2 a 3 vezes por semana. Eu falo 2 porque eu sei que para muita gente que nunca fez nada, 3 talvez seja difícil. Então 2 vezes por semana é melhor do que nada. Mas o ideal, pelo menos, são 3 vezes por semana. Então, treino de força 3 vezes por semana com acompanhamento, ó, e aqui no protocolo eu te dou o acompanhamento completo, tá? Vai melhorar demais isso. Sem contar que dentro do protocolo a gente vai ter protocolo de sono para regular completamente o seu sono à noite e o seu despertar de manhã, tá? E aí sim entra alguns suplementos, porque a gente em alguns momentos precisa. Tá? E finalizando, né? Dormindo sempre com a barriga mais vazia. Porque um dos fatores de aumentar cortisol à noite é dormir de barriga cheia. Se você comer à noite, você dispara a sua insulina. E se disparar a sua insulina inibe a melatonina. E se inibe a melatonina, você não adormece, tá? E aí bagunça tudo. Sem contar que aumenta a insulina, aumenta a inflamação, aumenta o ganho de peso. É um ciclo de horror. Teu músculo é a chave para você melhorar cansaço, dor pelo corpo e insônia. Sem contar que ele regula o seu ciclo circadiano, a liberação de hormônios, a restauração celular, a vitalidade mental e por aí vai. É isso. Quem aqui entendeu aonde eu tô querendo chegar? Tem muita gente querendo vender para vocês a pílula mágica, o suplemento mágico. E tá tudo bem, tem coisas boas no mercado para complementar. Mas nada substitui a ação do seu músculo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre... Na próxima aula é a terça-feira que vem. É a terceira aula da série Mitos da Menopausa sendo desmontados, tá? Na próxima aula, eu vou falar do mito. Mito, não adianta treinar depois dos 50, né? O mito que roubou anos da sua vida. Eu quero falar só sobre isso. E se você se interessou, se você entendeu a que ponto que chegou seu corpo, você não pode perder a próxima aula. Porque na próxima aula, ela é uma continuação dessa. Eu vou falar exatamente o que você precisa fazer. Se é que você já não clicou aqui no protocolo 50 mais lindo e já não deu o seu próximo passo, tá? Agora, eu vou ficar 5 minutos aqui para responder sua dúvida. E eu quero que você me envie a dúvida. Eu vi que teve gente perguntando algumas outras coisas e eu quero te responder. E você que está aqui precisa ter um compromisso com a sua saúde. Porque a sua saúde, ela custa caro quando você deixa para tratar ela lá na frente. E lá na frente, nenhum dinheiro vai ser suficiente para devolver para você os anos que você tanto deseja viver, mas não vai viver. Ou se viver, vai ser na dependência das pessoas, de fralda, sem autonomia, sem poder escolher o que come, o que veste, para onde vai, e nem tampouco o que vai assistir numa reles televisão. Consegue compreender? Se você ama as pessoas que são da sua família, você precisa investir minimamente na sua saúde agora.
Porque senão você vai ser o fardo que a sua família vai carregar lá na frente, tendo que cuidar de você, porque você foi egoísta e se negligenciou. Por causa da sua negligência, seus filhos não vão poder viver a vida deles, porque vão ter que cuidar de você. Por causa da sua negligência, as pessoas vão ficar presas a você. Quantas de vocês aqui cuidam de pais e mães enfermos? Conta aqui pra mim. E me conta no direct se a sua saúde mental tá ok. Não tá, né, minha querida? Porque mães foram criadas para cuidar dos seus filhos, mas filhos não foram criados para cuidar dos seus pais. Então cabe a você hoje, a você, cuidar da sua saúde, que é o seu bem mais precioso. E que lá na frente não vai ter dinheiro no mundo que te devolva. E você vai perder dias, momentos e anos maravilhosos ao lado de pessoas que vão estar do seu lado, presas, tristes e infelizes. Porque gostariam de estar fazendo outras coisas. Mas você, dona egoísta, resolveu que não ia se cuidar. Que ia tomar um anti-inflamatório e que ia tocar a vida. É sobre isso. Para de enrolar, clica aqui no link, entra aqui no protocolo, vamos passar por uma avaliação geral e vamos começar. Mesmo que seja da forma mais simples possível. Mas você não pode sair daqui sem entender que a sua decisão hoje sela o seu futuro e o futuro da sua família daqui a um tempo. Entendeu? É isso. Bora lá, pode me mandar umas perguntinhas que eu vou responder 5 minutinhos, tá? E na terça-feira que vem vai ter a terceira aula da nossa série Mitos da Menopausa sendo desmontados, ok? Manda aí. Deixa eu ver aqui, ó, porque eu vi que teve outras aqui, ó. Toma uma injeção e uso cálcio e dura... Ó, amiga, eu não consegui entender direito. Precisaria me mandar a pergunta no direct ou me mandar a pergunta completa aqui, tá? Ou, né, você pode clicar no link do meu perfil. Se você quiser um atendimento pessoal, não, Valesca, olha, eu quero um atendimento para dar uma entendida como é que o meu corpo tá. Dá para te atender de forma individual também, tá bom? Minha ginecologista me disse que pode me ajudar depois que eu começar a fazer a musculação. Ela não tá errada. Ela não tá errada, tá? Só que ela não te falou o que você precisa fazer, né? E como. E ela também talvez não tenha te orientado em relação ao estilo de vida que você deve adotar agora, não é? Aqui no protocolo tem, tá? Amiga que quer saber sobre osteoporose, deve fazer exercício, tá? Não deve fazer com qualquer um, não deve fazer em qualquer lugar. E no teu caso aqui, tem mais algumas coisas que eu gostaria de te orientar, mas que não dá para fazer de forma aberta, porque é muito individual, tá? A outra amiga perguntou aqui, ó, tem que ser na academia? Tem que ser na academia? Não, não precisa ser na academia, pode ser na sua casa. O protocolo, ele tem 2 formatos de exercícios. Um formato para quem gosta de academia e um formato para quem quer fazer em casa, tá? Você vai escolher, tá? A doutora me medicou porque tenho pólipo. Ok. É pólipo ou pólito? Eu não entendi. É pólipo, né? Porque preciso de cirurgia. Com isso, sofro de calorões. Ó, você não sente calorões porque tem pólipo. São coisas diferentes, tá? Então, olha só. Ó. Se você tem pólipo, é algo que ela precisa remover. Mas os seus calorões não são por causa do pólipo. Os seus calorões são porque você está na menopausa. E fica a pergunta, ela te passou qual é o tratamento para o calorão? Porque a remoção do pólipo não vai mudar os sintomas da menopausa. Entende? Então, amiga que tá aqui, ó, entra aqui no protocolo que eu já te faço as orientações completas para você melhorar não só os calorões, tá? Mas melhorar todos os outros sintomas, porque calor
né? Fogacho não é o único sintoma da menopausa. Ele talvez seja o mais conhecido, mas menopausa tem mais de 80 sintomas. Tá bom? Então, olha só, a sua ginecologista foi bem infeliz, né? Porque ela, sabendo que você tá cheio de calor, que não é o único sintoma, não te tratou. O que você acha? Você acha que ela entende disso? É esse tipo de profissional que não dá mais para suportar, gente. Tem como. Tá? Mas, se você quiser orientação direitinho, inclusive de como se livrar desse calorão e dos outros sintomas, entra aqui no protocolo que eu te ajudo, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, amiga. Mas ela não te passou nada, entendeu? Pólipo não é contraindicação absoluta. E tem outras coisas para fazer. Ela deve estar querendo te repor o estradiol, progesterona. Mas dá para tratar. Não te deixar deste jeito, né? Até a retirada do pólipo, tá? A questão é essa, te deixou desse jeito, não te orientou. Não te orientou em relação a mais nada. Né? Assim, ó, cada caso é um caso, mas o que eu posso te dizer é que tem coisa para fazer que daria para melhorar, você não precisaria estar passando por isso e nem tão pouco esperar a remoção do pólipo para melhorar, entendeu? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você quiser mandar alguma pergunta, eu vou deixar na caixinha dos meus stories, vou deixar nos stories uma caixinha, você bota a tua pergunta lá. Terça-feira, nós vamos ter a terceira aula da série e eu te espero aqui. Combinado? Só que eu quero que você traga uma amiga. Você tá muito, muito folgada. Você tá vindo aqui, tô te ajudando e você não tá trazendo sua amiga? Bora trazer as amigas, tá? Bora trazer as amigas. Entra aqui no 50 Mais Linda e vem ser tratada por quem realmente entende e se interessa pela sua saúde. Tá bom? Super beijo. Até a próxima.